Montenegro foi colonizada sobretudo pela cultura alemã e italiana. No entanto, há outros povos representados na cidade e que contribuem para a diversidade local. Um destes grupos são os indígenas, da comunidade Caigangue, assentados no bairro Centenário. No entanto, a permanência deles no meio urbano provoca transformações na cidade e gera conflitos. E essa relação inspirou o filme A Quem Pertence a Cidade? Então eu percebi que, sim, existia ali alguma coisa, então tinha muitos discursos, né? E que, sim, aquilo revelava uma problemática, né? De alguma forma. E então surgiu o edital, né, que é uma parceria da SEDAC e da Fundação Marco Polo, que foi o edital de criação e formação da diversidade de culturas. E então surgiu a oportunidade, a gente acabou conseguindo, né, ganhar. Então vamos fazer este filme, né? Porque a nossa intenção realmente é de documentar essa presença aqui, né? O filme ele não é exatamente sobre costumes indígenas, né? Mas sim sobre a presença, sobre quem são essas pessoas, como que elas se relacionam com esse espaço, né? E a nossa questão que a gente está trazendo para esse filme, A Quem Pertence à Cidade, é a questão habitacional dos indígenas Caigangue na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. Por quê? A gente começou a perceber, né? Há muito tempo a gente convive com os indígenas Caigangue no nosso contexto urbano, a gente vê isso acontecendo e de uns tempos para cá a gente começou a prestar atenção nesse embate, nesse conflito, nesse choque, né, entre culturas diferentes. E a gente colocou isso no nosso filme. Então ele é tipo uma reflexão, tanto que o nome do filme é uma pergunta, né? Que é para promover essa reflexão. O que promove a reflexão também são as datas comemorativas. No dia 9 de agosto, por exemplo, é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data criada pela Unesco com o objetivo de conscientizar sobre a inclusão deles na sociedade. Não é novidade também que aqui no Brasil as populações indígenas elas vivem em condições muito complicadas, né? Uma coisa que a gente até percebe, isso ficou muito enfatizado quando a gente percebe, quando a gente vê com os nossos olhos isso durante a produção, né, pelos discursos que a gente teve lá. E acho que é muito importante assim para marcar esse momento, né, que faz parte da história da nossa cidade, né, porque essas pessoas estão aqui, né, e elas precisam serem vistas não como uma coisa ruim, mas sim como parte dessa sociedade, né? Acho que o filme também tem muito esta proposta, né? O nome é A Quem Pertence a Cidade. Então, essa pergunta ela é feita para todos os entrevistados. A gente percebe o quanto a gente não se acostumou a pensar neles e colocar eles na roda de conversa para falar sobre direitos, para falar sobre eles em si, né? Sempre eles são retratados com uma distância e a gente percebe que hoje em dia não é mais assim, eles não têm mais uma distância, eles estão literalmente vivendo num contexto urbano dentro da cidade. Então a gente trouxe isso, a gente quis trazer isso para o nosso filme, né? Falando com eles, falando com outras pessoas da cidade também, pessoas que pertencem também à cidade, né? E que fazem parte, que convivem, que vivem o seu dia a dia, que habitam. O filme está em fase de finalização e tem previsão de estreia para a primeira quinzena de setembro. O lançamento vai acontecer em parceria com o Sesc dentro da programação dos museus de Montenegro. Depois, o documentário fica disponível para todos em diversas plataformas. Para já acompanhar a produção, basta seguir o perfil Filme A Quem Pertence a Cidade no Instagram. A gente não pretende só lançar esse filme, né, nessa exibição que vai acontecer pelo Sesc, ele também vai ficar disponível online, a gente pretende mandar ele para festivais, mandar ele para instituições de ensino, né. O que a gente pretende mesmo com ele é que ele se espalhe, né, onde que ele chegue em mais lugares possíveis, né. Acho que a intenção de toda pessoa que faz um filme é essa, né, a gente pretende trabalhar bastante em cima disso. Porque quando a gente conhece outras coisas que são diferentes do que a gente já sabe, do que a gente convive, quando a gente traz uma outra visão, que foi o que a gente tentou fazer com esse filme, a gente enriquece mais, a gente traz reflexões importantes, a gente traz
essa visão, né, de olhar para o outro, de enxergar o outro como uma pessoa que é igual a gente.